Meu nome é Renato. Nesse vídeo, eu quero estar falando sobre o terço e sobre a cruz. Porque muitas pessoas usam e não sabem o significado delas. Nesse vídeo eu quero estar falando sobre. O terço, ele teve origem nos árabes. Foi os árabes que começaram a usar. E o texto dos árabes é chamado de Masbahá. Eu pesquisei um site, é o Masbahá, o Rosário do Árabe. Foi daí que surgiu o terço. Quando você estiver passando pela cidade velha de Jerusalém, é bem possível que você se depare com árabes tendo algo parecido a um colar de contas em uma de suas mãos. Este colar é um elemento único da fé islâmica, o Masbahá, o Rosário Árabe. Sendo um mito tradicional do islamismo desde o século VII. Século VII, anos 700. Foi aí que surgiu. O Masbahá costuma ter 99 contas. Eu vou escrever aqui, ó. Contas. Cada um, segundo a tradição, representa um dos nomes de Alá. Assim como o rosário dos católicos, os muçulmanos utilizam esse instrumento para orientá-los em algumas de suas rezas. Elas consistem em um conjunto de 3 louvores, repetido 33 vezes cada. Repetido 33 vezes. 33. 3 mais 3, 6. 99 contas, repetido 33 vezes. 3 mais 3, 6. Dá um 666. É só você inverter os dois noves, ó. Dá o 699. Aí você inverte os dois noves, dá o 666. 99 contas, repetido 33 vezes. 3 mais 3, 6. Dá o 666. Dá 699, dá o 666. É só inverter os dois noves. Porque os muçulmanos acreditam que o anjo Gabriel apareceu para eles, apareceu a Maomé e deu ele ao Corão. Só que não é verdade, porque em 2 Coríntios 11:14, o apóstolo Paulo fala que o maligno, Satanás, ele se disfarça de anjo de luz. Então, o anjo que apareceu para Maomé não foi Gabriel, é o maligno. Ó. Entre todas as similaridades entre os itens não param por aí. Como o texto cristão que tem esse nome por conter um terço das contas do Rosário, é possível encontrar o Masbahá com 33 contas, ou seja, o mesmo padrão de um terço. O Rosário Árabe no século VII, no ano 700, e o dos cristãos no 800. Pesquisei um site, ó. Conheça a origem do texto e suas diversas devoções. A oração dos leigos. O Rosário teve suas origens na Irlanda, no século IX. Naquela época, os 150 salmos bíblicos eram uma das formas mais usadas de oração entre os monges. Os leigos, não sabendo ler, contentavam-se em ouvir a recitação dos salmos. Por volta do ano 800, século VIII, começou a surgir o costume entre os leigos de recitar 150 Pai Nossos. No início, os devotos usavam uma bolsa de couro, com 150 pedrinhas para contar as vezes que repetiam a oração. Mais tarde começou a ser usado um cordão com 50 pedacinhos de madeira. Foi a origem do instrumento que chamamos de terço. Começou com os árabes, mas depois os cristãos começaram a usar também. Ó, a oração da Ave Maria, que também fala mais coisas, ó, sobre o texto. Podemos dividir a oração da Ave Maria em 2 partes. A primeira parte é formada por 2 saudações bíblicas. A primeira foi feita pelo arcanjo São Gabriel, que fala que a oração tem sua continuidade nas palavras inspiradas pelo Espírito Santo a Isabel, que fala: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. A segunda parte da Ave Maria foi defendida no Concílio de Éfeso no ano de 431. No Concílio de Éfeso, em 431, falaram que Maria era mãe de Deus. E no Concílio de Nicéia, em 325, falaram que o Salvador é um Deus encarnado. O que não é verdade, 1 Timóteo 2, 3 ou 5. Eis o que é bom e agradável diante de Alá, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que o Altíssimo quer que os homens saibam? Que há um só Altíssimo, e há o dos exércitos, e um mediador entre o Altíssimo e os homens, um homem, Yahshua, e não um Deus. Pelo Papa São Celestino I, nesse concílio o Papa definiu como dogma na Igreja Católica que a Virgem Santíssima é a verdadeira mãe de Deus, por ser mãe de Jesus, que é Deus. Aqui fala que o Salvador é um Deus. E esse nome Jesus não é o nome do Salvador, porque o nome do Salvador não vem de Roma, ele vem do hebraico, ele vem de Israel. Para descobrirmos o nome devemos ir no hebraico e usar as consoantes vocálicas, que são as consoantes que têm sons de vogais. Não se deve usar sinais massoréticos, porque eles mudam o nome. Assim a gente descobre o nome do Altíssimo, que é Yahweh, e o nome do Salvador, que é Yahshua. Assim o concílio juntou saudação angélica, essas palavras sempre mas muito específico. Foi aí que surgiu o Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Tá vendo, irmãos? O São Domingos de Gusmão e o texto.
fala mais coisa sobre o texto. São Domingos de Gusmão foi um sacerdote espanhol fundador da Ordem dos Dominicanos, por volta do ano 1202, seguindo a orientação do Papa Inocêncio III. Foi à França para lutar contra a heresia albigense. Essa heresia, entre outros erros, ensinava que havia dois deuses, um bom e um mau. São Domingos se empenhou no combate dessa heresia, mas no início não conseguiu grandes frutos. No ano de 1208, foi a um bosque chorar, rezar e suplicar a Nossa Senhora para que mostrasse uma arma espiritual eficaz para vencer aquela batalha. Depois do terceiro dia que estava em oração, Nossa Senhora apareceu-lhe acompanhada de 3 anjos e disse a São Domingos: Querido Domingos, você sabe qual é a arma que a Santíssima Trindade que usa para mudar o mundo? A resposta de Domingos foi que ela sabia melhor que ele. Então, Nossa Senhora lhe disse: Quero que saiba que nesse tipo de guerra sempre foi o saltério angélico. O saltério é o terço. Palavras do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora na Anunciação: Ave cheia de graça, o Altíssimo é contigo, que é a pedra fundamental do Novo Testamento. Mentira, que a pedra fundamental é Yahshua. Lucas 20, do 17 ao 19 fala que Yahshua é a pedra angular. E ele que está, Romanos 8, 34, é Yahshua que está à direita de Yahweh, intercede por nós, e não Maria. Portanto, se você se converter essas almas endurecidas e guiadas para o Altíssimo, difunda o meu saltério. Aqui diz que a Maria apareceu para São Domingos e mandou ele rezar o terço. E teve outras aparições, cristãos dos mistérios. Passado um tempo, como essa devoção veio enfraquecer, Nossa Senhora apareceu ao beato Alano de Rupi, também da ordem de São Domingos, e pediu para avivá-la, novamente inspirando pela Mãe de Deus. Aqui fala, Mãe de Deus. Alano criou as agrupações de 50 Ave-Marias, acrescentou também o Pai Nosso no início de cada dezena. Por volta de 1700, São Luís de Montfort consagrou a forma de ser um pensamento mais novo, narrando a cena bíblica, e sugerindo atitudes práticas a cada dezena da Ave Maria. Convencionou-se a chamar cada um desses pensamentos de mistérios. Foi assim que foi surgindo os mistérios para quem reza o terço. Aqui fala: os mistérios gozosos medita a anunciação e o nascimento de Jesus. Os mistérios dolorosos medita a paixão e a morte de Jesus. E os mistérios gloriosos medita a ressurreição e a ascensão de Jesus ao céu. A vinda do Espírito Santo e a assunção e a coração de Nossa Senhora. Ao celebrar 24 anos de pontificado, no dia 16 de outubro de 2002, o Papa João Paulo II assinou a Carta Apostólica Rosário Virgens Mariae, que acrescenta ao Rosário 5 mistérios da luz, inspirando a vida pública de Aqui está Jesus. Foi assim que foi surgindo o terço. Eles foram mandando as pessoas rezarem. O terço com uma oração de batalha. Além da aparição de Nossa Senhora São Domingos de Gusmão, que foi essencial na vitória do combate à heresia da época, a Batalha de Lepanto, ocorrida no dia 7 de outubro de 1571, deu ao texto o título de Poderosa Oração contra as Batalhas da Vida. Na ocasião, o Papa Pio V, por meio da carta breve Consul Everunti, publicada em 1569, recomendou a todos os fiéis que rezassem um texto para conter o avanço dos turcos muçulmanos na Europa. Após 2 anos de intensa oração, Nossa Senhora apareceu diante do Papa Pio V para lhe comunicar a vitória. Aqui fala que ela apareceu, né? Com grande alegria, o Papa instituiu nesse dia 7 de outubro a festa de Nossa Senhora do Rosário. A partir dessa data, o Rosário passou a ser conhecido como uma arma poderosa, e a arma por excelência dos católicos para vencer todos os inimigos. O valor dessa devoção é tão grande que a igreja confere indulgências plenárias a quem rezar o texto numa igreja ou família. Ou seja, consegue perdão dos pecados. Só que a igreja, né? A prostituta de Apocalipse 17. O terço e a cruz. A cruz, para quem não sabe, muitas pessoas fazem o sinal da cruz, só que, se você for ver, se a pessoa faz ele longo, da cabeça até aqui, não percebe. Mas se você faz ele curto, como daqui até aqui, se você faz inteiro o sinal da cruz, você percebe que é uma cruz de cabeça para baixo. As pessoas estão fazendo o sinal da cruz de cabeça para baixo. É um símbolo satânico. Eu pesquisei um site. A cruz invertida, a cruz usada por satanistas, simboliza o fim do cristianismo e também tentam ridicularizar o Salvador, exaltando o diabo, o anticristo e o falso profeta que é a besta. O 666. O número 666 representa tanto o maligno como o anticristo, porque o maligno vai estar no anticristo. A verdadeira origem da cruz. Desde os tempos antigos já haviam condenados que morriam no madeiro, ou T de Tammuz. A cruz, T de Tammuz. A cruz primitiva que deu origem à cruz que conhecemos hoje. A cruz teve sua origem nos tempos de Nimrod, o rei que construiu a Torre de Babel. Sua mulher foi a sacerdotisa Semiramis, que teve um filho Tammuz.
Nimrod, Semiramis e Tammuz. Foi aí que surgiu a Trindade. A Trindade vem da Babilônia. Já era adorado como Deus desde os tempos antigos. O T da inicial nome de Tammuz foi o símbolo mais antigo que deu origem à cruz conhecida nos dias de hoje. Os povos primitivos também adoravam o fogo como Deus. O símbolo do fogo era duas varinhas cruzadas em forma de X, que sendo friccionadas uma na outra tinham o poder de fazer surgir o seu Deus, o fogo. Entre os celtas, a cruz tornou-se cultura muito antes de Cristo, e na Índia era o sinal do fogo sagrado, respeitado como divindade, potência superior, origem da vida. Aqui fala que a cruz é o T de Tammuz. Eu pesquisei um site também que fala, olha o que ele fala. A cruz vem do paganismo. A cruz foi conhecida nos cultos pagãos, certamente que sim. Podemos encontrar nas relíquias dos babilônios e assírios. Nimrod, Babilônia. Ela pode ser vista nas mãos dos maiores deuses egípcios. No Egito também era usada. Na forma de cruz ansata. No Egito era conhecida como cruz ansata. É espantoso como o símbolo dos egípcios e os de segunda mão dos indianos passaram a ser usados nos tempos subsequentes. Desse modo, a mitra e o cajado em forma de gancho do falso deus se tornam a mitra de báculo dos bispos, um termo nu. É puramente egípcio e tinha o mesmo significado atual. O rol ereto, símbolo do princípio feminino da natureza. Isso se tornou a vesica piscis. É a figura para as coisas divinas, a cruz ansata. Para quem não sabe quem é a cruz ansata, essa daqui. Essa é a cruz ansata. É usada nos egípcios. Testificando a união do princípio do macho e da fêmea, na forma mais óbvia, indicando a fecundidade e a abundância, conforme é levada na mão do falso deus. É transformada por uma simples inversão do globo, em cima pela cruz insígnia e realiza. O aqui fala, testificando a união do princípio do macho e da fêmea, de forma mais óbvia, difundindo a fecundidade. Por quê? Porque o símbolo representa a vulva da mulher. E a parte reta representa o órgão genital masculino, representa a relação sexual. Tanto é que se você colocar de cabeça para baixo, parece um obelisco. Se você for ver os obeliscos, também é assim, as imagens dele. Tem o círculo que representa a vulva da mulher e tem o obelisco que representa o órgão genital masculino. Veremos que ela sempre foi um objeto de veneração entre os budistas e os druidas. E enfeitavam e atacavam seu cavalo sagrado na forma de cruz. Os espanhóis ficaram surpresos quando a viram erigida e cultuada entre os nativos pagãos do México. Quando eles chegaram, os povos que viviam nas Américas usavam. Por quê? Porque os povos que viviam nas Américas, eles sacrificavam para os ídolos. Esses ídolos eram demônios. Tanto é que quando os espanhóis chegaram, eles achavam que os espanhóis eram deuses. Por quê? Porque os espíritos malignos que apareciam para eles, apareciam em forma humanas. E os espíritos malignos, assim como o maligno, eles podem imitar o formato de uma pessoa, de qualquer coisa. Eles enganaram os povos que viviam nas Américas. Quando os espanhóis chegaram, eles achavam que eram deuses. Aí eles foram facilmente dominados. Em toda parte, o significado do símbolo era o mesmo, a vida e a fecundidade, pois indicava a união dos sexos, masculino e feminino. Era o grande símbolo do culto da natureza. Esse fato nos permite entender por que algumas vezes, tal como acontece entre os budistas e maniqueus, ela aparece com uma cruz brotando e florescendo. A cruz, ela representa também a Trindade. Por quê? Porque se você pôr para baixo, e ligar, é um triângulo para baixo. E para cima, um triângulo para cima. Tá vendo? O triângulo para cima é o masculino e o triângulo para baixo é o feminino. Se você juntar os dois, dá o hexagrama. E o hexagrama tem um 666. É usado para invocar demônios. Faz dois triângulos. Um para cima e um para baixo. O hexagrama, ele tem dois triângulos. Cada triângulo tem 3 lados. 3 mais 3, 6. Só você colocar. Vou aqui embaixo. Aí se você faz o hexagrama, ele tem 6 triângulos menores. Ele tem 6 triângulos menores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá outro 6. E dentro do hexagrama tem um hexagônio. O hexagônio ele tem 6 lados. Coloquei aqui para mostrar os 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá o 666. Por isso que a cruz tem os dois triângulos. Ela forma os dois triângulos, um para baixo e um para cima. E o hexagrama
Ele era usado por Salomão para invocar demônios. Porque ele tem o 666, que representa o maligno e o anticristo. Se continuarmos, um fato marcante pode ser mencionado com respeito a esse sinal hieróglifo, o cruz ansata, que os cristãos primitivos do Egito adoravam no lugar da cruz, fixando-as para as inscrições, da mesma forma que a cruz dos tempos posteriores. Em outras palavras, eles continuam a ver o tal T. Aqui fala T, o T de Tamuz, o cruz ansata. É tudo a mesma coisa, o cruz ansata e o T de Tamuz. É a cruz. Mesmo depois de ter assumido o nome de cristão exatamente como faziam quando eram pagãos reconhecidos, entretanto, no decorrer do tempo, quando se fez necessário ocultar seu evidente paganismo debaixo de um grosso véu, eles mudaram a cruz ansata. Essa daqui, ó. Eles mudaram para que ninguém percebesse o significado. Para o formato mais comum da cruz, o significado era o mesmo, embora não expressasse tão amplamente. É o mesmo significado. Representa a união do masculino e do feminino. Aí eles mudaram para a cruz, que a gente conhece hoje. Que também tem os dois triângulos, para cima e para baixo. Representa também a Trindade. Qual a origem dos símbolos religiosos? Cruz. Símbolos semelhantes já apareciam em culturas pagãs, antes de Cristo. Ela só foi adotada pelos cristãos quando o imperador romano Constantino aboliu as condenações na cruz, no início do século IV. Além de representar a morte de Cristo, a cruz simboliza o Altíssimo, o Salvador e o Espírito Santo, nas pontas superior, inferiores e laterais, respectivamente. Representa a Trindade. Por isso que dá para fazer os dois triângulos, para cima e para baixo. E os dois juntos formam um hexagrama, que era utilizado por Salomão para invocar demônios. Por que os cristãos verdadeiros não usam a cruz na adoração? A cruz é amada e respeitada por milhões de pessoas. A The Enciclopédia Britânica chama a cruz de principal símbolo da religião cristã. Mas os cristãos verdadeiros não usam a cruz na adoração. Por que não? Uma razão importante é que o Salvador não morreu numa cruz. A palavra grega, em geral traduzida cruz, significa basicamente poste ou estaca. Jamais significa duas peças de madeiras transversais em qualquer ângulo. Não há nada no grego, no Novo Testamento, que sequer sugira duas peças de madeiras. É verdade. Se você ler Atos 5:30 e várias outras passagens falam que o Salvador foi morto no madeiro, não em uma cruz. Os povos primitivos, o apóstolo Paulo e os apóstolos, eles não utilizavam a cruz, nem terço. Elas surgiram depois. A Igreja Católica colocou. Tem várias cruzes que você pode ver que existe hoje em dia. Uma que foi bem famosa, que muitas pessoas conhecem, é a suástica. Ela também é uma cruz. E ela também representa o 666. Eu vou desenhar aqui, ó. Vou mostrar porque ela representa o 666. Ó. Se você pegar ela, tá aqui ela. Por que ela representa o 666? Se você pegar essa parte aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui? Essa reta aqui de baixo. Se você pegar ela e colocar ela aqui em cima, faz um 6, ó. Eu vou tirar ela, ó. Vou tirar ela daqui e colocar aqui em cima. Ó. Vou pôr ela aqui em cima com a caneta azul. Ó. Ó. Tá vendo? Coloquei ela com a caneta azul. Faz um 6 aqui, ó. Vou pôr aqui, ó. Pra ver. Faz um 6, ó. Só você reparar. Faz um 6. Esse aqui representa o 6, que faz. Aí se você pegar essa parte aqui, ó, da suástica, e colocar aqui, faz outro 6. Ó, vou tirar ela aqui, ó. Vou tirar essa daqui, ó, e pôr aqui embaixo, ó. Vou pôr ela aqui, ó. Pôr ela aqui. Ó. Faz outro 6 também. Faz como a imagem do tabuleiro de xadrez. Tem vários 6. Representa o 666. Ó, por que representa o 666? Porque tem um 6 aqui, em cima. Tem um 6 aqui. Eu vou marcar onde representa ele. Esse aqui, ó, eu fiz ele ao contrário. Ele tá ao contrário. Ele tá assim, ó. Porque representa o 666. É só você reparar, ó. Esse símbolo tá aqui, ó. Aí forma aqui. Só você reparar aqui, ó. Só reparar nesse daqui, ó. Nesses dois quadrados.
eles formam 6, ó. Forma esse 6, esse 6, só você reparar, ó. Esse 6, ó. Só você olhar, ó. Fazer com a caneta vermelha. Aí dá pra ver. Ó. Fazer só um deles, porque aí dá pra perceber. Ó. Tá vendo? Com a caneta vermelha, forma esse 6 aqui, ó. Tá vendo? É igualzinho. Faz o 666. Por isso que quando você vê o tabuleiro de xadrez, o piso maçônico tem vários quadradinhos, porque representa o 666. E ele é o 666 está no selo de Salomão, o hexagrama, e ele é usado para invocar demônios. Então o piso maçônico com o xadrez representa o 666. Por quê? Porque eles invocam os demônios nas casas maçônicas. Por isso que tem o tabuleiro de xadrez. Representa o 666. Só você pôr. Fica parecendo um quadrado, mas representa o 6. Eu vou pôr aqui, ó, pra você ver como fica. Ó. Vou 6 aqui pra você ver como é parecido. Ó. Ó. Ó, eu pus o 6, ó. Pra você ver como é parecido, ó. Tá vendo como parece o 6, ó? Parece o 6, ó. Só que ele fica invertido. Tá vendo? Ó. Ele fica invertido, ó. Mas é o 6. Dá o 666. Por isso que quando você vê essa cruz aqui, ó, tem vários países que tem o símbolo de uma cruz. Quando tem o quadrado igual ao xadrez, representa o 666. Se você vê um quadrado assim, ó, igual ao tabuleiro de xadrez, ó, representa o 666. Dá pra fazer o 666. Ó. Tem vários países, ó. Tem uma bandeira assim, ó. É o 666. Igual eu fiz com o que mostrou na suástica, ó. Fica o 6 assim. 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 E assim. Ó. É só você parar pra perceber. Fica o 6 assim, ó. Igual eu mostrei com a suástica. Vai fazer um 666. Então todas as bandeiras que você vê com a cruz representa o 666. A cruz e o X. O X faz os dois triângulos. E se você junta os dois triângulos, dá o hexagrama. O selo de Salomão, usado para invocar demônios. E se você for ver o tabuleiro de xadrez, ele tem 8 quadradinhos, ó. Vou tentar colocar mais perto. Tem 8, é só você contar. Dá 8 de cada lado. 8, 8, 8 e 8. Por quê? Porque o 8, você também consegue fazer os dois 6. O 8 representa 2 6. Ó. Aqui, ó. O 8. Representa 2 6. Tá vendo a serpente formando 8? Vai fazer 2 6 com ele. Ó, por que dá pra fazer 2 6? Fazer um 8 aqui, ó. Ó, por que dá pra fazer 2 6? Tem uma aqui. Fazer grande, ó. Tem um assim. E tem um outro. Assim. Ó, tá vendo? Só você olhar. Tem 2 6. Vou fazer um com a caneta vermelha para ficar mais fácil de ver. O 8 ele representa 2 6. Tem um aqui. Ó. Vou fazer assim para ficar fácil de perceber. Tá vendo? Faz um aqui. E o outro tá aqui embaixo, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Fazer um outro. Vou mostrar onde é que tá o outro. Um tá aqui. E o outro aqui, ó. Tá vendo? Faz o 6. Na verdade tem 4 6. Também tem um 666. Tem 4 6. Ele faz os dois lados. Ele faz um 6 tanto pra cá. Ele faz um 6 tanto pra cá. Como pra cá. Só você ver. Ele faz um 6 tanto pra cá como pra cá. Representa o 666 também.
Só você olhar. Por isso que o Facebook mudou o sinal. Agora é o meta. Ó, representa os dois. Representa o símbolo de 8. O símbolo também de infinito, que é usado para identificar infinito na matemática. Dá para fazer também o 666, como eu mostrei, o símbolo 8. Por isso que eles mudaram. Eles mudam o login, mas continuam o 666, porque o 666 representa uma linha. Tem vários outros símbolos também, não só o nazismo que dá para fazer o 6. O símbolo socialista também dá. A foice. Só você colocar, ó. Tem a foice. Tem a foice. Aí você põe o martelo aqui, ó. O martelo é a reta aqui, ó. Foice e martelo. Se você inverter, ó, dá um 6. Ó. É igual um 6. Né? Só você inverter. Também é a lua, representa a lua, que é um símbolo islâmico. Símbolo do capitalismo também. Tem um triângulo, e o triângulo para baixo representa o bode, que é Bafomé. Ó. Vendo? O triângulo para baixo é um bode. Símbolo do capitalismo, Capitão América. O bode representa Bafomé. Só você olhar, ele tem 3 dedos para cima. 3 dedos para cima, o triângulo para cima, o masculino. Representa Baal. 3 dedos para baixo, o feminino. Representa a Sera, Astarte, que é a rainha do céu. E ambos, tanto Baal como a rainha do céu, é Satanás. E se você juntar o triângulo para cima e o triângulo para baixo, como eu já mostrei, dá o hexagrama. O bode, o símbolo do bode, representa Bafomé. E Bafomé ele faz várias representações que mostram o hexagrama. O hexagrama, se você juntar os 2 triângulos, ó, o hexagrama ele é feito por 2 triângulos. Ó, tem 2 triângulos. Se você junta os 2 triângulos, ó, você faz o hexagrama. O Senhor de Salomão. Salomão usava para evocar demônios, porque tem um 666. Que é o número da besta, do anticristo, e representa uma linha. Por isso que está em tudo. Aqueles que servem a ele colocam em tudo. Uma outra imagem também que faz os 3 dedos para cima, ó, ele faz os 3 dedos para cima e a mão em formato de M. E a mão em formato de M, se você tira o polegar, representa o 3. O triângulo para cima, o masculino, que é Baal, e o triângulo para baixo, o feminino, que é Astarte, a Sera, a rainha do céu. Aí se você junta os 2 triângulos, o triângulo para cima e o triângulo para baixo, se você junta os 2, faz o hexagrama, o Senhor de Salomão, usado para invocar demônios. Tá vendo, irmãos? Só que eles colocam tudo oculto para as pessoas não perceberem. Mas ele entra sobre irmãos, mas pegou as pessoas para mentira. Por isso que Apocalipse 12:9 fala que ele tem capacidade de enganar a terra inteira. Enganou. Fica aqui esse vídeo para vocês, irmãos. Quero esteja com todos vocês.